A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar quando Deus disciplina o seu povo. Como texto básico, nós vamos utilizar o livro de Daniel, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz o seguinte: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Para entendermos este assunto de forma clara, precisamos discorrer sobre a história do povo de Deus. Deus chama um homem chamado Abraão e, através deste homem, formou uma família. E, através desta família, Deus formou a nação. E esta nação ficou no Egito por 400 anos. Diz a Bíblia que o clamor deste povo subiu na presença de Deus, e Deus viu a aflição deste povo e desceu para libertar o povo do Egito. Neste momento, Deus envia Moisés para libertar este povo, e Deus manda 10 pragas para o Egito, para desmantelar as divindades do Egito. Com isso, Deus tira o seu povo de lá do Egito. E por 40 anos este povo anda pelo deserto. E depois de andar no deserto sob a liderança de Moisés, o povo gastou mais 7 anos para tomar posse da terra prometida, sob a liderança agora de Josué. Após este momento, se estabelece a nação de Israel, a teocracia, que significa o governo de Deus sobre o seu povo. Com este ato, Deus, ele mesmo, levanta um líder, um juiz. Portanto, a nação de Israel viveu durante 330 anos sobre o governo de Deus através de juízes. E este foi um tempo de instabilidade espiritual, pois Israel viveu em pecado, sob juízo, arrependimento e restauração. A nação de Israel permanece indo e vindo nesta questão por todo este tempo. Depois destes 330 anos de teocracia, de governo de Deus sobre o povo pede um rei para si. Então Samuel, o último juiz, não aceitou bem o pedido do povo, mas Deus disse a Samuel: atenda ao povo e saiba, o povo não está rejeitando a você, Samuel, mas sim a mim. Então começa uma fase política na nação de Israel, que podemos chamar de monarquia. A teocracia muda para a monarquia, que é o governo de um rei. E a partir deste momento, tivemos 3 reis no governo de uma monarquia unificada: Saul, Davi, Salomão, sendo que cada um reinou por 40 anos. E com a morte de Salomão, no ano 931 a.C., seu filho Roboão, não revelando sabedoria nenhuma em governar, o reino é dividido, sendo que 10 nações seguem a liderança de Jeroboão I, constituindo o chamado Reino do Norte, cuja capital mais tarde seria chamada de Samaria. E estas 10 tribos do norte
vão formar mais tarde o que ficou conhecido como Israel e Efraim. Neste reino do norte tivemos 19 reis em 8 dinastias. Dinastia é o governo de uma família e, infelizmente, entre estes 19 reis não houve um sequer que andasse com Deus. Todos foram homens ímpios. Apesar de Deus alertar o povo através dos seus profetas, o povo não ouviu a voz de Deus. Então, em 722 a.C., nesta ocasião, Deus levanta a Síria, que os leva para o cativeiro. Estas 10 tribos se dispersaram por lá, e os que ficaram na terra foram misturados com outros povos, com a política de Jargão II, vindo a formar o que chamamos do povo samaritano, que é uma mistura de judeus com outros povos gentílicos. As 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, seguem a linha davídica e só tem uma dinastia. Por que isto? Porque através deste reino do sul é que viria se cumprir a profecia sobre o Messias. Portanto, não poderia ter outra dinastia. Aconteceram tentativas neste sentido de interromper esta dinastia, mas se acontecesse isso, se frustrariam os planos e os propósitos de Deus. Mas na Bíblia diz que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Neste reino do sul, tivemos 20 reis, alguns piedosos, outros não. Acontece que no ano de 608 a.C., depois de uma reforma religiosa, através do rei Josias, um homem piedoso que andou com Deus, um homem que depois de descobrir a lei de Deus na casa de Deus, num tempo de apostasia, ao ouvir a leitura da lei, ele rasga os seus vestidos num ato de contrição e arrependimento. Mas foi ele um homem que politicamente toma uma atitude equivocada, pois neste momento estava havendo uma batalha entre a Síria e o Egito, que disputavam o controle do mundo na ocasião. Então, equivocadamente, Josias entende que deveria declarar guerra contra o faraó Neco e lutar contra os exércitos do Egito. E nesta guerra, Josias morre e o Egito domina o seu filho Jeoacás. E neste momento, Jeoacás precisa, a partir deste momento, pagar tributos ao Egito. Mas logo depois acontece um fato interessante. A Babilônia vai vencer o Egito, vai depor Jeoacás, filho de Josias, vai levá-lo para o cativeiro, e a Babilônia coloca no lugar de Jeoacás o seu irmão Eliaquim, que recebe o nome de Jeoaquim. E este é um rei ímpio. Muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que filho de peixinho, peixinho é. Mas muitas vezes isso não é verdade. Pois Josias era um homem piedoso que andou com Deus, mas os seus filhos não eram. Eram homens ímpios que não ouviram a voz de Deus. E isso ficou claro na pessoa de Jeoaquim, pois quando ele ouviu a palavra de Deus, ele não rasgou as suas vestes como fez o seu pai Josias, em atitude de contrição e arrependimento. Ele rasgou a palavra de Deus e a jogou no fogo para ser queimada.
E se não bastasse isso, ele mandou prender o profeta que mandou a mensagem para ele. Neste período, então, a Babilônia começa a dominar o mundo e logo depois de ter ganho a batalha contra o Egito, é que a Babilônia passam por Jerusalém e levam os vasos do templo e levam também alguns nobres, cerca de 606 para a Babilônia. Mais tarde, no ano de 587 a.C., os babilônicos, os caldeus, retornam a Jerusalém e levam muita gente para a Babilônia. E este é o tempo em que se refere o livro de Daniel, capítulo 1, verso 1 e 2. Neste momento se levanta outro rei chamado Zedequias, e este rei se rebela contra a Babilônia. Então, pela terceira vez, a Babilônia vem contra Jerusalém, e no ano 586, durante 28 meses, cercam Jerusalém. Ninguém sai, ninguém entra. No livro de Lamentações de Jeremias, relata esta época: faltou pão, faltou água, as pessoas começaram a morrer de fome e de sede, e veio sobre Jerusalém muitas pestes. O profeta Jeremias chegou a dizer que mais felizes foram aqueles que morreram à espada do que aqueles que ficaram dentro dos muros de Jerusalém. Depois deste cerco, os caldeus, os babilônicos, invadem a cidade de Jerusalém, queimam tudo, destroem o templo, as suas casas, e neste momento, os babilônicos, os caldeus, encontram o rei Zedequias, e esse estava fugindo, e conta o relato bíblico que junto com ele estavam os seus filhos, que também foram capturados. Neste momento, os filhos foram mortos diante de Zedequias, e depois furaram-lhe os olhos, e Zedequias foi levado para o cativeiro da Babilônia. Este é o contexto do livro de Daniel, do capítulo 1, verso 1 e 2. Mas por que tudo isso? Exatamente porque o povo de Deus, depois de ter experimentado um reavivamento espiritual, no tempo do rei Josias, se esqueceram de Deus novamente. Isso significa que as reformas, os reavivamentos que marcam uma geração não são tão profundos ao ponto de passar para a geração seguinte. E isso é um alerta para nós. É possível uma geração andar com Deus e a geração seguinte rebelar-se contra Deus. Lembram-se, quando o povo entrou na terra prometida, a Bíblia diz que aquela geração da terra prometida não conhecia o Senhor, ou seja, os pais, de certa forma, falharam, não conseguiram passar o mesmo fervor, o mesmo compromisso, o mesmo zelo, a mesma dedicação que tinham com Deus para os seus filhos. Nesta ocasião agora, o rei Jeoaquim abandona Deus. O Zedequias abandona Deus. Os sacerdotes que tinham que zelar pela casa de Deus se corrompem a tal ponto de trazer abominações para dentro da casa de Deus. E o povo todo se corrompe. E em vez de escutarem a voz de Deus, o rei, os sacerdotes e todo o povo se corrompem. Que isso é muito triste. Saber isso da história é muito triste. Prendem, mandam matar os profetas. E agora, não tem outra alternativa. Deus então traz o juízo sobre o seu próprio povo, usando a vara da sua ira para corrigir, disciplinar o seu povo, o povo da aliança.
Eles trouxe a Babilônia como esta vara para disciplinar o povo. Nesta época, a Babilônia se torna a maior potência do mundo. Nabucodonosor se torna um dos maiores monarcas. E ele reina durante 43 anos. Tornou a cidade da Babilônia uma cidade espetacular, uma cidade cercada de muros, com 1.200 torres de vigia, com um jardim que se tornou o mais famoso do mundo, que foi o jardim suspenso da Babilônia. Então o povo de Deus, nos dias de Daniel, é levado ao cativeiro da Babilônia. E depois, meus amados, de ter dito tudo isso, este relato feito da história do povo de Deus, do povo de Israel, podemos tirar algumas lições importantes aqui do livro de Daniel. Primeiro, Deus disciplina o seu povo quando o seu povo deixa de obedecer a palavra de Deus. E nós sabemos disso. Obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. A lei de Deus não muda. Passa a geração, entra a geração, e este princípio continua. Quando há obediência, há bênção. Quando há transgressão, há prejuízo. A história de Israel relata exatamente isto, ou seja, sempre quando alguém piedoso se levanta e conduz o povo na estrada da obediência, a bênção de Deus vinha sobre o seu povo. Sempre que um homem mau se levantava e desviava o povo da palavra da obediência de Deus, a disciplina de Deus vinha. O povo era repreendido e o povo sofria amargamente. Não é diferente hoje. Queridos, a escolha é nossa ainda hoje. E o Senhor propõe ainda para nós dois caminhos, dizendo a nós que somos seu povo: eu te proponho hoje a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E Deus ainda amorosamente fala: escolha, pois, a vida para que vivas. A escolha, queridos, continua sendo nossa. Preste atenção no que vou dizer a você. A causa principal que leva o povo de Deus a ser derrotado nunca é o poder do inimigo, mas a causa principal da derrota do povo é o pecado da desobediência. Judá não caiu nas mãos da Babilônia porque Judá era fraca. Judá caiu nas mãos da Babilônia porque pecou contra Deus. Nada nos torna mais vulneráveis do que o pecado. O pecado tira do povo todas as oportunidades de sermos abençoados. Destrói a nossa capacidade de resistência. O pecado é um combustível na mão do inimigo. O pecado nos desestabiliza e nos enfraquece. Se lemos atentamente o texto, ele fala o seguinte: o Senhor entregou Judá nas mãos da Babilônia, entregou por causa do pecado. Queridos, este fato é um alerta para nós, a igreja, nos dias de hoje. Este princípio ainda é válido para as nossas vidas hoje, como igreja. Quando hoje escolhemos o caminho da desobediência, perdemos a capacidade de resistir às investidas do inimigo e ficamos fracos, vulneráveis. Amados, o rei Jeoaquim, ao invés de rasgar as suas vestes em contrição e arrependimento ao ouvir a palavra, ele chegou a rasgar a palavra de Deus
e queimou e ainda mandou prender e matar o profeta de Deus. Queridos, a igreja pode chegar a este estágio de endurecimento se a igreja hoje não tomar cuidado. Pensa comigo, como a igreja hoje tem reagido diante da palavra pregada? Com quebrantamento ou endurecimento? Ouvimos com bom grado aquilo que nos satisfaz, o que satisfaz os nossos ouvidos e desejos, ou temos disposição para escutar o que Deus está falando através do seu Espírito? Amados, uma das maiores tentações da igreja evangélica nos nossos dias é querer que os pregadores preguem o que querem eles ouvir e não o que eles precisam ouvir. Amados, o texto nos fala que o rei Joaquim, bem como o povo, ao ouvir a palavra de Deus em um tempo difícil, de tensão, um tempo gravíssimo, ao invés de se humilharem, de rasgarem os seus vestidos e corações e se voltarem para Deus, rasgaram a palavra e queimaram a palavra. E quando a palavra é queimada, e quando isso acontece, ninguém está destruindo a palavra de Deus, e sim aumentando a combustão do juízo de Deus sobre aqueles que tais coisas praticam. Vejam ainda a certeza do cumprimento das promessas da palavra sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. Neste caso, o povo de Judá conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, conhecia os juízos de Deus e conheciam muitos a visitação de Deus sobre eles naquele tempo, em juízo e disciplina, e sabiam que Deus, quando Ele fala, seja para abençoar ou para repreender, Ele cumpre a sua palavra. Por isso, era tolice do povo achar que Deus iria ferir a sua aliança, ou que Deus vai encolher o seu braço, seja para abençoar ou para repreender o povo. Amados, foi o pecado da desobediência que levou à destruição de Jerusalém. Foi a desobediência que levou as famílias cativas. Foi a desobediência que levou os vasos da casa do tesouro para dentro do templo pagão. Foi a desobediência que trouxe toda aquela tragédia sobre a nação. Queridos, preste atenção no que o Espírito está falando hoje. Não é diferente nos nossos dias. Esta é a primeira lição do livro de Daniel. Deus disciplina o seu povo quando o seu povo deixa de ouvir e de obedecer a sua palavra. A segunda lição do livro de Daniel é que Deus disciplina o seu povo quando o povo substitui a obediência à palavra de Deus por uma fé mística ou pela confiança no braço da carne. Explico este fato. Sabe por que Judá foi levada para o cativeiro babilônico? O profeta Jeremias fala sobre isso. O profeta fala que o povo achava que enquanto o templo estava levantado em Jerusalém, enquanto tivermos sacerdote ministrando, enquanto estivermos oferecendo sacrifícios no templo, enquanto estivessem reunidos no templo, enquanto as cerimônias estivessem acontecendo, enquanto os incensos estivessem sendo queimados, enquanto eles estivessem celebrando o culto a Deus no templo, nada poderia acontecer. Percebo, isso era tão verdade
que lá no livro de Jeremias, capítulo 7, verso 4, ficou registrado o seguinte: não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Isso eles falavam só para continuarem na prática dos seus pecados. O que significava isso? Eles estavam confiando na religiosidade, na liturgia, no sacrifício, nos serviços que eles prestavam e não no próprio Deus. Queridos, há uma linha tênua que separa a religiosidade humana do relacionamento pessoal com Deus. Às vezes, podemos ser zelosos na religião e perdemos de vista completamente o relacionamento pessoal com Deus. O próprio Jesus ilustrou isso através da igreja de Éfeso, dizendo: igreja preciosa, fiel na palavra, mas perdeu o encanto pelo noivo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. É possível sermos crentes zelosos, irmos nos cultos, usarmos de usos e costumes, mas não temos intimidades com Deus. É possível confiar que somos religiosos sem estarmos em um relacionamento pessoal com Deus. Ele, meus irmãos, não tolera isso. Ele não tolera a desobediência, nem no mundo e nem no meio da sua igreja. A terceira lição do livro de Daniel: quando os verdadeiros tesouros espirituais são perdidos em nossas vidas, as perdas dos tesouros materiais vêm como sinal da disciplina de Deus. Eles estavam encantados com os tesouros do templo e diziam que objetos sagrados maravilhosos, mas eles perderam o maior dos tesouros que eles deveriam preservar, que era o relacionamento deles com Deus. Queridos, isto me ensina que às vezes temos mais zelo de coisas do que com o nosso zelo, com o relacionamento que devemos ter com Deus. E porque eles perderam este maior tesouro espiritual, então Deus permitiu e até entregou os vasos do templo para o inimigo. Aprenda hoje isso. Quando somos mais zelosos com coisas do que com o nosso relacionamento com Deus, Deus permite que o inimigo roube tudo de nós: a paz, a alegria, o gozo, a esperança. A quarta coisa que eu aprendo no livro de Daniel é que mesmo quando o inimigo é usado como uma vara da ira de Deus para repreender o seu povo, quem está no controle é Deus. Foi Deus que trouxe os babilônicos, foi Deus que entregou o rei nas mãos de Nabucodonosor, foi Deus que entregou os vasos nas mãos do rei da Babilônia, pois Deus é soberano e os ímpios estão a serviço de Deus, sabendo eles ou não. A igreja precisa ter uma visão muito clara da soberania de Deus. Quando compreendemos que o Senhor é Senhor da história e que Ele está no trono e Ele dirige as nações, que Ele levanta reis e depõe reis, que Ele levanta impérios e abate impérios, levanta reinos e abate reinos, que Ele levanta nações e abate nações, começamos a perceber que nada foge do controle do Deus soberano. Aleluia! O Senhor entregou tudo nas mãos da Babilônia. Nabucodonosor era apenas e tão somente uma vara da ira de Deus, para Deus disciplinar o seu povo. No livro de Jeremias, capítulo 25, verso 9,
está escrito o seguinte: Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por que ele é chamado aqui de servo? Preste atenção, não era ele servo como nós somos no sentido de povo de Deus. Não era servo porque ele olhava para Deus e lhe obedecia, porque ele tinha prazer na comunhão com Deus, e nem porque ele sabia o que significava ser servo. Ele era servo porque, embora sendo um rei que praticamente dominava na época o mundo inteiro, ele estava debaixo do controle do governo de Deus. Seu trono, por mais poderoso, estava debaixo do trono do Deus vivo. Aleluia! Nabucodonosor estava sendo usado por Deus para cumprir os propósitos de Deus, para que a soberania de Deus se estabelecesse na história do seu próprio povo. Aleluia! Preste atenção em mais uma lição do livro de Daniel. Quando o povo de Deus deixa de confiar em Deus para confiar no braço da carne, sobre o povo pode vir a sua própria ruína. Sabe o que aconteceu naquela ocasião? Para fugir do domínio egípcio, Judá fez aliança com a própria Babilônia. Na Bíblia está escrito que todas as vezes que Israel deixou de confiar em Deus e fez aliança com outros povos para se garantir, Deus repreendeu a Israel. Queridos, e este problema acontece com a igreja. Temos hoje esta mesma tendência. Temos dificuldades, às vezes, de confiar e crer em um Deus que não vemos. E neste momento, vamos buscar refúgio para nós em coisas para nos agarrar, para nos apegar, tocar. É por isso que muitas vezes dizemos e as pessoas acham que o dinheiro pode trazer a solução para a sua vida. É por isso que nós achamos que nosso destino vai depender de alguém ou de alguma pessoa. É por isso que negociamos os nossos valores em troca de coisas e até atenção e posições neste mundo. Foi o que aconteceu com Judá. Fez aliança com a Babilônia, pensando que lá estava a sua segurança. Mas lá estava sim a sua própria ruína. Quando Judá achou que a segurança dela não estava em Deus, mas sim na Babilônia, Deus mandou a Babilônia para destruir Judá. E todas as vezes, amados, que nós tiramos os olhos de Deus para colocar a nossa confiança no braço da carne, nós também podemos sofrer a mesma consequência e encontrarmos naquilo que pensamos estar a nossa segurança, a nossa própria derrota. Nenhum inimigo pode ser mais perigoso para nós do que os amigos e coisas que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Como última lição de Daniel, eu preciso dizer: Deus disciplina o seu povo para mostrar que Ele está no controle de todas as coisas. Seu governo é universal. Deus está no controle do invasor e do invadido. Deus disse ao profeta Abacuque: eu estou trazendo uma nação amarga e poderosa. Estava falando da Babilônia. Abacuque fica alarmado quando vê Deus trazendo um povo, no entendimento dele, pior, para disciplinar o povo de Deus. Portanto,
Deus está governando o invasor e disciplinando o invadido. Amados, Deus está nos ensinando nesses dias, aqui no livro de Daniel, que ser um cristão de aparência não vai ajudar no dia da adversidade, que precisamos confrontar o nosso coração, pois apenas ser evangélico, um membro de uma igreja, apenas carregar a Bíblia, apenas fazer orações regulares, sem andar em intimidade com Deus, não nos livrará da vara da ira de Deus. Este tipo de fé não vai valer para você e nem para mim. Terminando ainda, preciso dizer só mais uma coisa. O rei ímpio, no caso Nabucodonosor, mostrou mais zelo pelas coisas de Deus do que o seu próprio povo. Nabucodonosor pegou os vasos de ouro do templo e os levou para a sua casa? Levou para o palácio? Não, ele os levou para o templo do seu Deus, para o templo de Bel, passando com isso a seguinte mensagem, que ele estava honrando o seu Deus, ele estava reconhecendo que a vitória que estava tendo era proveniente do seu Deus, do que ele estava errado, com certeza. Mas percebam, os ímpios são mais zelosos na adoração dos seus deuses do que o povo de Deus é zeloso em servir o Deus vivo. A igreja de hoje precisa atentar para estas lições do livro de Daniel. O cálice da ira de Deus um dia vai transbordar. A paciência de Deus um dia chega ao seu limite. Deus um dia vai acordar. Foi isso que aconteceu com Judá. Deus disse basta. Deus entregou tudo nas mãos do inimigo. O pecado da desobediência não compensa. Aqueles que vivem na desobediência um dia serão confrontados. Fazer parte da igreja, ser religioso, ser um cristão aparente, não vai nos livrar do dia da calamidade. Confiar na denominação, nos seus méritos, não adianta. Precisamos confiar no Deus vivo, aleluias. O amor de Deus está presente mesmo na sua amarga disciplina. Deus repreende ao filho que ama. Deus mandou o povo para a Babilônia porque ele amava o seu povo. A disciplina vem não para destruir o povo, mas para restaurar o povo. A disciplina é um ato de amor, ainda que nos doa muito. Deus é soberano. O seu governo dirige as nações ímpias para que elas cumpram os seus propósitos soberanos. O seu trono dirige até mesmo as nações ímpias. A Babilônia, Nabucodonosor, estavam nas mãos de Deus. A história pertence a Deus. Deus está no trono, é Deus que dirige a sua igreja, aleluia, glória a Deus. Que você possa meditar nesta palavra algum tempo, você possa ouvi-la algumas vezes, porque tem muita coisa para que você possa aprender, para que a igreja do Senhor possa, nesses dias em que vivemos, ser mais do que vitoriosa. Me permita orar por você. Pai, que o amor de Deus, o poder, a autoridade desta palavra, do livro de Daniel, possa, Senhor, instruir o seu povo, como melhor caminhar neste mundo, agradando-lhe, Senhor, em todas as coisas, sendo fiéis, ó Pai, Senhor, e cumprindo, Senhor, o papel de igreja, andando em obediência, vivendo de vitória em vitória, e de glória em glória,
Assim abençoa, Pai, esta palavra no coração da tua igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém e amém. Deus abençoe a todos.